Olá e bem-vindos de volta a mais um módulo do nosso programa de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a aula de número 10, em que nós vamos falar um pouquinho sobre paradigmas educacionais. Então, como questão inicial de aprendizagem, nós temos a seguinte pergunta: quais são os paradigmas educacionais da aprendizagem adulta? E como objetivos de aprendizagem, nós temos os 3 itens. Primeiro, avaliar quais são esses paradigmas educacionais. Segundo, compreender a influência das escolas catedráticas no nosso modelo educacional atual. E terceiro, conhecer as premissas da aprendizagem adultas propostas pela andragogia. Eu queria que você desse uma olhada nesse nosso primeiro slide e você pudesse tentar observar, e talvez com um pedaço de papel ao seu lado, faça uma lista do que você entende que são hoje paradigmas educacionais. Olha um pouquinho para a imagem desse menino, essa foto preto e branca. Dá uma olhada para o rosto dele, o que ele expressa a respeito do entusiasmo dele do aprender, do processo de aprender. Olha um pouquinho o que ele diz, o que ele está pensando a respeito do seu processo de aprendizagem. Ele diz: todo mundo sabe que a aprendizagem deve ser séria e difícil. Deve-se permanecer sentado o tempo todo e diversão não é permitida. Existe uma série de paradigmas que nós carregamos a respeito do que é o processo de aprender. Como deve ser a relação de ensino entre professor e aluno. E muitos desses princípios são princípios que nós carregamos durante toda a nossa infância, numa relação de adulto e criança, que é absolutamente diferente de uma relação entre adultos. E esses paradigmas educacionais têm de alguma maneira regrado e orientado a maneira como o processo de aprendizagem deve acontecer. É interessante a gente observar de que a origem da educação, a origem das primeiras universidades, tal qual nós a conhecemos hoje, vem das chamadas escolas catedráticas. As escolas catedráticas foram fundadas no século VII na Europa e elas tinham uma função de catequizar, de preparar padres, de preparar crianças para o exercício da fé católica. E naturalmente numa escola onde o ensino religioso, o ensino da fé, é um ensino que não tem nenhum tipo de questionamento, uma vez que a verdade absoluta é a Bíblia, é a palavra de Deus, então havia uma metodologia de ensino onde o professor ele transmitia conhecimento, ele transmitia luz para os seus alunos, inclusive daí vem a origem da palavra aluno. A palavra aluno, ela é a combinação de 2 palavras, a, que significa sem, e luminis, que significa luz. Então, fala-se de um ser sem luz, aluno, ou um ser dependente de alguém que lhe traga luz. Então nós percebemos que a própria linguagem que nós utilizamos hoje para definir as relações de aprendizagem vem de uma escola, que é uma escola naturalmente que foi criada, desenhada para um processo de catequização. É uma escola onde a doutrinação era imperativa, havia transmissão de crenças, havia transmissão de fé, havia transmissão de doutrinas. Portanto, era uma relação de disciplina, uma relação de pouca interatividade, era uma relação formal, era uma relação de dependência de um ser que tinha o conhecimento, e o professor era de fato aquela figura que exercia uma posição de autoridade, uma posição de ser o detentor do conhecimento, e o aluno era aquele ser dependente, era aquele ser que dependia da luz que aquele professor trazia. Portanto, o professor ele tinha um papel central, ele tinha um papel protagonista na aprendizagem. O aluno não era o centro. Quem era o centro, de fato, da sala de aula era o professor, que deveria, então, fazer essa transmissão de conhecimento. E são dessas escolas que nós herdamos boa parte das premissas educacionais que nós utilizamos hoje. É desse modelo que foi fundada a chamada pedagogia tradicional. E a pedagogia, de fato, a palavra pedagogia, está muito vinculada ao processo de ensino de crianças. E, naturalmente, as premissas que são utilizadas para as crianças aprenderem são absolutamente diferentes das premissas utilizadas para adultos aprenderem. Vamos analisar esse próximo slide e entender quais são, talvez, algumas verdades incontestáveis
que nós encontramos hoje quando falamos de ensino adulto ou mesmo de ensino superior universitário ou pós-graduação. A primeira verdade incontestável é que universidades transmitem conhecimentos técnicos. Lembrando que quando nós falamos de competências, nós falamos de 3 atributos. Nós falamos que uma competência é você ter o conhecimento de como se faz, a habilidade para ser aplicada e a atitude, o querer fazer. Por exemplo, quando você anda de bicicleta, você pode ler um livro a respeito da bicicleta, mas nunca ter montado numa bicicleta. Eu dizer que eu li um livro sobre como a bicicleta funciona e como andar de bicicleta, será que me habilita a dizer que eu sei andar de bicicleta? O ler sobre a bicicleta e o andar na bicicleta como experiência são 2 coisas completamente diferentes. Portanto, quando nós desenvolvemos competências na universidade, não queremos só sermos transmissores de conhecimento, mas também provemos um ambiente rico para a experiência e para o treino de habilidades e também o aspecto comportamental ou atitudinal que leva ao querer fazer. Então eu posso ler sobre a bicicleta, eu posso experimentar andar de bicicleta, mas ainda assim eu não quero andar de bicicleta porque não tenho atitude ou um comportamento favorável a fazer isso. Então a competência leva em consideração esses 3 atributos. Uma segunda verdade incontestável é que o professor é o grande detentor do conhecimento. Então o professor, ainda no nosso modelo tradicional de educação, ele tem essa figura central, uma figura onde ele tem o absoluto controle do processo de aprendizagem, ele define o que, como e quando as coisas vão ser aprendidas, e o professor então cria uma relação de dependência, né? Quer dizer, o aluno cria uma relação de dependência com a figura desse professor nesse modelo tradicional. Ensino é centrado em conteúdo, em matérias, não na velocidade dos alunos de aprender, não nos problemas reais ou nas necessidades que os alunos apresentam. Então, nós já temos um modelo pré-digerido de educação. As matérias já estão prontas, não há um planejamento mútuo, não há uma inquisição sobre o que deve ser aprendido e quais são os objetivos da aprendizagem. Uma quarta verdade incontestável é a inflexibilidade da grade disciplinar. A grade disciplinar não está sujeita a questionamentos, existe naturalmente já um modelo pré-determinado, formatado, padronizado para todos os alunos. Agora é interessante observar que enquanto crianças, isso tem naturalmente uma eficiência, mas à medida que nós avançamos em idade, os adultos têm diferenças entre si, de experiência, de ritmo, de mentalidade, de crenças. E ter uma única grade disciplinar para 100% dos alunos adultos que aprendem é considerar que todos são iguais e aprendem diante dos mesmos estímulos, o que na verdade é um grande equívoco. Portanto, nós temos esses 2 modelos que eu gostaria de apresentar para vocês. Um é esse modelo tradicional, basicamente criado em cima de fundamentos pedagógicos tradicionais originados dessas escolas catedráticas. E o segundo é fundamentos a partir do modelo andragógico. E a andragogia, ela é de fato a ciência ou a arte que reúne as premissas de como os adultos aprendem. Assim como a pedagogia foi direcionada para as crianças, a andragogia foi direcionada para os adultos. E a pedagogia tradicional, ela foi criada com base em premissas ideológicas. Ou seja, muito da pedagogia tinha uma função de inclusão social através do conhecimento. Então a pedagogia, ela parte do princípio, muitas das premissas pedagógicas, inclusive o próprio Paulo Freire, ele propõe ideias pedagógicas para atrair ou para incluir alunos ou classes sociais que eventualmente estão socialmente ou economicamente excluídas. Já a proposta andragógica está baseada em princípios experimentais, a partir de testes científicos e de estímulos de como adultos efetivamente aprendem. A abordagem didática da pedagogia tradicional é uma abordagem onde o professor detém a experiência e o aluno é o ser dependente. Já na abordagem didática andragógica, os métodos são experimentais. O aluno passa a ser protagonista e passa a autodirigir o seu processo de aprendizagem. Então, o modelo pedagógico tradicional, ele trabalha em cima de uma abordagem didática que é utilizada hoje por uma grande parcela dos nossos professores universitários, que está baseada nesses quatro fundamentos. Primeiro, o professor decide o que, decide como e quando vai ser aprendido
um certo conteúdo. Segundo, o conceito do professor sobre seus alunos é de uma personalidade dependente, como nós já vimos aqui e falamos. Terceiro, a motivação para o aprendizado é externa, ou seja, a pressão social, as notas, as promoções, a aprovação. O aluno não quer aprender pelos seus próprios motivos, ele aprende porque é requerido que ele aprenda. E a formalidade nos limites dos papéis de aluno e professores, também frequentemente presente no ambiente educacional. Então essa é a nossa herança que nós basicamente enxergamos no modelo tradicional pedagógico. Já nós conseguimos observar que a indagação mental, ela é um processo que vem desde a antiguidade. Ela já foi apresentada muitos anos atrás como uma forma efetiva de ensinar adultos, que foi utilizada por Confúcio na China, por exemplo, pelos profetas hebreus, ou pelos tempos de Jesus, ou ainda por Aristóteles, Sócrates, Platão no tempo da Grécia, por Cícero no tempo da Roma Antiga. A aprendizagem adulta era feita pelo método de inquisição, onde perguntas eram lançadas e de fato levava adultos a fazerem uma reflexão, uma cognição, um processo de raciocínio lógico e crítico a respeito daquilo que estava sendo aprendido. O próprio método de caso que nós conhecemos hoje é um método que foi criado nos tempos bíblicos por Jesus, quando ele usava, por exemplo, as parábolas. Ele trazia as parábolas, jogava uma questão para as pessoas pensarem e elas tinham que raciocinar em cima de um problema que tinha sido apresentado. Portanto, a indagação mental ela já vem ao longo da história e vem sendo observada durante muitos anos. A andragogia, propriamente dita, ela vem ter uma história muito mais recente. Ela foi primeiramente usada, o nome andragogia, ela foi primeiramente vista no século XVII por um autor chamado Alexander Capp. E esse autor, na verdade, ele propõe a palavra andragogic como uma palavra que faz referência à necessidade de adultos continuarem aprendendo como um processo contínuo. E é somente quase um século depois que começou-se de fato a pensar na Europa o porquê, o como e quais são os recursos necessários para que os adultos aprendam. Mais tarde, em 1926, nós temos a primeira fundação, a primeira escola que foi criada para pensar um pouquinho sobre a educação adulta como um todo e começou a aparecer diferentes linhas de pesquisa. Mas foi só na década de 60 que apareceu o grande criador, ou o grande pai da aprendizagem adulta, da andragogia, que foi o autor Malcolm Knowles. E Malcolm Knowles foi um divisor de água, ele lançou os primeiros fundamentos e os primeiros princípios de como o adulto efetivamente aprende. Malcolm Knowles, então, propõe uma forma específica de aplicação ou um momento exato de como e quando os processos andragógicos devem ser aplicados na aprendizagem adulta. Então, é definido nesse gráfico, conforme a gente vê nesse slide, de que o modelo pedagógico ele funciona bem e se aplica bem desde a infância até mais ou menos a adolescência, entre 16 e 17 anos, onde há uma relação de dependência entre a criança e o professor, porque a criança está formando ainda um conjunto de crenças, está formando ainda um senso de identidade, está criando essas primeiras experiências. A partir dos 18 anos de idade, a pedagogia ela é aplicada de maneira inapropriada, porque a partir dessa idade já começa o indivíduo ter as suas próprias experiências, ter as suas ideias, ele começa a estar apto ao livre debate de ideias, aonde o modelo andragógico e o modelo autodirigido, ele se adequa de maneira muito mais eficiente. Agora é interessante a gente pensar um pouquinho no que significa ser adulto. E ser adulto pode ter diferentes características segundo o ângulo ou a perspectiva que a gente analisa. A primeira definição que nós temos de adulto é a definição biológica. E nós nos tornamos adultos biologicamente a partir da nossa capacidade reprodutora. Quer dizer, a partir da puberdade, aonde o jovem ele passa então a desenvolver a sua capacidade de reprodução. E segundo a biologia, então, nós nos tornamos adultos e maduros justamente nessa etapa, que para a nossa realidade é uma fase entre 10 a 12 anos de idade. Agora, do ponto de vista legal, nós consideramos um adulto aquele que pode responder por si pelos seus atos. Então, no Brasil, hoje nós temos a maioridade criminal
a partir dos 18 anos de idade. Portanto, um adulto, do ponto de vista legal, ele só é reconhecido a partir dos seus 18 anos. Já nós temos uma terceira definição de adulto, que é a definição social. É onde o adulto é reconhecido a partir da sua capacidade de ser economicamente ativo, de produzir, de poder se manter, de sustentar ou de gerar valor através do seu trabalho. Isso também pode variar, geralmente em 16, 18 anos de idade, alguns começam mais cedo com 14 anos, mas basicamente essa é a idade em que nós nos tornamos economicamente ativos. E por fim, a definição de ser adulto psicologicamente. Aqui é uma ideia mais abstrata, mas é essa a ideia de que Malcolm Knowles se utiliza para definirem adultos. Um adulto psicológico é um adulto que tem consciência dos seus próprios atos. É um adulto que se responsabiliza por aquilo que faz e pela vida que tem. Portanto, quando nós falamos de um adulto, do ponto de vista de aprendizagem, nós falamos de um adulto psicológico. Agora, a idade para isso pode variar. Nós temos pessoas que assumem essa consciência de responsabilidade muito cedo na vida e tem alguns que são muito mais tardios. Nós conhecemos adultos de 40 anos de idade que ainda estão com dificuldade de compreender a sua responsabilização da vida adulta. Portanto, a definição que nós utilizamos na andragogia é a definição psicológica do adulto. Eu quero terminar essa nossa aula apresentando para vocês as premissas que foram propostas por Malcolm Knowles da aprendizagem adulta, basicamente 14 premissas, algumas delas voltadas ao porte físico do adulto, como é a segunda premissa. Adultos têm um corpo maior, portanto, a nossa necessidade de ter uma cadeira mais confortável, ela é absolutamente importante no processo de aprendizagem. Um adulto que não tem ventilação, não tem uma boa iluminação, não tem uma sala de aula bem preparada, isso pode interferir ou até atrapalhar no seu processo de aprendizagem. Um adulto, como é na premissa 1, ele já tem uma quantidade de experiência pré-definida, o que torna a necessidade dele participar, dele ser proativo no processo de aprendizagem fundamental. E nós temos aí uma série de outras características que moldam a figura do adulto, e eu quero aí fazer referência efetivamente à necessidade do adulto estar envolvido em grupos, estar participando socialmente com outras pessoas. Isso torna a aprendizagem muito mais prazerosa e o aspecto motivacional na aprendizagem ele é muito importante. Então vale a pena você discutir ainda um pouquinho mais no nosso fórum sobre esse assunto, fazendo leituras complementares para que você consiga entender o amplo papel da andragogia e como ela vem revolucionando a maneira de nós entendermos o processo de aprendizagem adulta e podendo contribuir também com a tua experiência e com o teu ponto de vista. Eu desejo para você então um ótimo estudo e até a próxima.